Bom dia, aqui é o professor Ronaldo Bastos, domingo, e eu quero responder algumas perguntas de vocês. Eu fiz um vídeo aqui sobre de Sérgio Moro, se ele poderia voltar para a magistratura. E eu respondi naquele vídeo que ele só poderia voltar por novo concurso público ou se ele fosse nomeado para o STF mediante uma indicação de algum presidente da República, né? Fora das outras hipóteses, ele não poderia voltar. É um vídeo de muito sucesso e vocês colocaram um monte de perguntas e eu quero tentar responder algumas dessas perguntas que eu julguei pertinentes, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, diz aqui embaixo se você gosta de perguntas e respostas, se inscreve no canal, dá o like, dislike, comenta aqui o que você acha. Vamos começar. MJor disse assim: professor, ele poderia ter tirado licença sem vencimento? Não. Por quê? É possível a um juiz tirar licença sem vencimento? O que é a licença sem vencimento? A licença é um ato administrativo por meio do qual se isenta um determinado servidor público de trabalhar, e o sem vencimento diz respeito a sem remuneração, né? Ele não vai ter remuneração, a gente chama isso de licença para trato de interesse particular. Eu me licenciei sem vencimento do Tribunal de Justiça de Pernambuco quando eu estava fazendo o meu mestrado. O juiz pode tirar licença sem vencimento? Pode, se ele for exercer uma função que é compatível com a magistratura. Pela nossa Constituição, a única função que é compatível com a magistratura é a função de professor. Então ele só poderia tirar a licença sem vencimento para ser professor, mas não foi isso que ele foi ser, apesar de ele já ter sido professor. Ele foi exercer atividade político-partidária, foi assumir o cargo de ministro de Estado. Então o artigo 95, ele proíbe que os juízes exerçam atividade político-partidária. Logo, o Sérgio Moro ele não poderia tirar licença para exercer atividade político-partidária. Só poderia tirar licença para ser professor. Então é por isso que ele não pediu licença. É por isso que ele pediu exoneração do cargo. Ele se desvinculou do serviço público, pelo menos ligados à Justiça Federal, mas ele já voltou a se vincular do serviço público quando ele virou ministro de Estado, e agora não é ministro de Estado, já não é mais servidor público. Beleza? Gerson Pereira disse assim: claro que ele pode, por recondução. O que é a recondução? A recondução é uma forma de provimento de cargos públicos por meio do qual se autoriza o retorno do servidor estável ao cargo que ele ocupava anteriormente, seja por inabilitação no estágio probatório, seja porque ele tinha pedido isso. Imagine que você é juiz federal e depois você passa por um concurso de procurador federal. E aí você vai lá no cargo de procurador federal, só que você não se adapta àquele cargo. Durante o período do estágio probatório, você pode pedir para voltar ao cargo de juiz federal. Isso é possível, isso é a recondução. Sérgio Moro não pode ser reconduzido porque ele pediu exoneração do cargo para ser ministro de Estado. Não há possibilidade de recondução aqui. Beleza? Aninha Barreto disse: que professor fraco esse? Eu, no caso, né? Imagine o curso que ele ministra. Galoucura completou. Isso é um Zé Ruela. E houve uma série de xingamentos acerca da minha pessoa. Eu não vou falar Aninha Barreto e Galoucura Horto se eu sou um bom ou mau professor. Eu sugiro que você mande um e-mail, se você quer saber, né? Dos alunos, né? Coitado dos alunos, como você disse. Eu sugiro que você mande um e-mail para o Instituto de Altos Estudios Nacionais, lá de Quito, no Equador, onde eu sou professor colaborador de Ciência Política e Direito Internacional. Sugiro também que você mande e-mail para a Universidade Nacional de Rosário, onde eu sou pesquisador e professor visitante em Direito Constitucional Comparado. Ou que você mande um e-mail para o Centro Universitário Maurício de Nassau, em Recife, onde eu fui professor de Direito Constitucional Internacional, e a pós-graduação da Universidade de Salgado de Oliveira, onde eu fui professor de Processo Internacional. Aí, certamente, tanto a coordenação quanto os alunos vão poder dizer o quão ruim eu sou como professor. Eles não sabem nem por que me contrataram, né? Beleza? Dulce Almeida disse assim: esse Sérgio Moro deveria ser cassado. Bom,
A cassação não é o ato administrativo adequado para retirar o Sérgio Moro de ser ministro de Estado, né? A cassação, eu vejo pelo menos duas possibilidades no ordenamento jurídico brasileiro. Nós cassamos. Dulce Almeida faz a seguinte pergunta: ele deveria ser cassado enquanto ministro de Estado ser cassado? Bom, a cassação é um ato administrativo que não é aplicável a esse caso. Eu só vejo duas possibilidades da cassação no ordenamento jurídico, pelo menos duas possibilidades. Quando você desempenha um mandato eletivo, você é eleito para tal e você vai perder o mandato. Então, lá naquelas hipóteses do artigo 55 da nossa Constituição. Então, você pode ser cassado. Ou quando você tem uma licença para exercer determinada atividade e você não cumpre mais os requisitos legais para o exercício dessa atividade, então essa sua licença pode ser cassada. Por exemplo, nós podemos dirigir veículos automotores se nós cumprimos determinados requisitos. A gente faz uma prova, a gente tem que ser maior de 18 anos e aí a gente obtém a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Mas se, por exemplo, você sofre um acidente e fica cego, a visão é fundamental para você dirigir veículos. Então você não cumpre mais esses requisitos, logo a sua licença para dirigir vai ser cassada. Então Sérgio Moro não poderia ser cassado porque o ministro de Estado é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. O ato administrativo correto seria simples exoneração do Sérgio Moro. Robson Ferreira pergunta: nem por concurso. Pergunta não, responde, né? Nem por concurso, pois não seria aprovado na investigação social. Robson tem um ponto interessante aqui. Porque o seguinte, o concurso da magistratura, ele tem uma série de fases. Tem uma primeira fase que é a prova objetiva de marcar X, uma segunda fase que é a prova dissertativa, uma prova subjetiva para escrever, terceira fase, prova de sentença, quarta fase, prova oral, e tem uma outra fase que é chamada fase de investigação social, que vão se averiguar nas redes sociais o comportamento desse magistrado, se ele tem um comportamento de isenção suficiente para exercer a magistratura. Então, pode ser que o magistrado ele passe nas provas objetivas, mas reprove nessa prova de investigação social. Então, digamos que Robson Ferreira está em parte certo. Por que em parte? Porque eu não vejo nenhum motivo até agora na conduta de Sérgio Moro para considerar que ele não possua uma conduta social adequada para ser magistrado ou não. Mas digam aí o que vocês acham nos comentários. Geandro Souza: e o salário de juiz, ele perdeu ou não? Perdeu, Geandro, porque ele pediu exoneração. Como ele não tinha idade nem tempo de contribuição suficiente para se aposentar, ainda que proporcionalmente, ele, quando pediu exoneração, ele perdeu o salário. Ele não ganha mais salário de juiz. Ele estava ganhando salário de ministro de Estado. João Roberto disse o seguinte: fosse eu, ele se candidataria ao Senado, que ele com certeza será eleito. Veja, João Roberto, eu tive essa mesma impressão quando ele deixou a magistratura para ser ministro de Estado. Na época, eu gravei um vídeo dizendo que não tinha sido a melhor opção dele. O que é que ele poderia fazer? Ser candidato ao Senado, ou ser candidato à Câmara Federal, ser um deputado, e assim que tomasse o compromisso, tivesse posse, tomasse o compromisso, ele pedia licença e iria ser ministro de Estado. Ele estaria mais garantido, porque ele, no caso que fosse exonerado pelo Bolsonaro, ele voltaria para o Senado ou pela Câmara dos Deputados. Como estava o status dele social naquela época, eu acho que ele ganharia tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Naquele vídeo eu falei até que ele deveria ir para o Senado, porque são 8 anos, lida com pessoas mais equilibradas, a Câmara dos Deputados é um pouco mais complicado. Então eu acho que ele errou nesse ponto. Não acho que ele errou saindo da magistratura. Acho que ele errou não se garantindo, indo para um cargo que dependia exclusivamente na sua manutenção do cargo do presidente da República. Por fim, Roberto Zupo.
Roberto Zupo disse assim: lógico que não. Você gostaria de ser julgado por um traidor da pátria? Bom, eu não acho que ele foi um traidor da pátria, embora tenha sido um traidor do presidente Bolsonaro, né? Mas o Roberto, ele tem um ponto interessante aqui. Porque a depender da conduta de determinada pessoa, ele pode não ser considerado um bom juiz. Então, por exemplo, se ele presta concurso, ele poderia cair na fase de investigação social, considerando que ele revela informações sigilosas. Os juízes de direito trabalham com muitas informações sigilosas e poderia ser um problema para ele. Enfim, são essas as respostas a esse vídeo. Se você chegou até aqui, eu tenho um outro vídeo onde eu explico por que o Sérgio Moro ele pode ser impedido de advogar durante os próximos 6 meses, impedido de ser consultor, porque ele pode entrar numa quarentena obrigatória. Veja aqui, deve estar aparecendo em algum momento aqui esse vídeo. Obrigado se você veio até aqui. Diga aí embaixo se você gosta desses vídeos de perguntas e respostas que eu posso fazer a cada domingo. Até uma próxima.